Ostentações da Igreja Católica. Desde a Baixa Idade Média surgiram movimentos que criticavam os privilégios do clero, ostentavam a autoridade do Papa e desejavam retomar aquilo que consideravam a fé autêntica, isto é, a vida simples que atribuíam os primeiros cristãos. No século XIV, Wycliffe, professor de teologia da Universidade Inglesa de Oxford, criticou os abusos da Igreja e trabalhou na tradução da Bíblia para o inglês. Com base nas ideias de Wycliffe, surgiu na Boêmia, região atual da República Tcheca, a comunidade dos Hussitas, liderada por Jan Hus, um pregador que foi queimado vivo após ser condenado como herético pela Igreja. No campo religioso, a constatação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, o abuso de poder, a avareza, e a corrupção e todo tipo de desvio comuns na Igreja Católica na Europa. When I met you in the summer, to my heart beat sound. Em 1530, Melanchthon, discípulo de Lutero, redigiu os princípios e fundamentou a doutrina luterana. Houve grande movimentação na Europa a partir das teses protestantes de Lutero, dando origem a diversas guerras religiosas. Essas guerras só chegaram ao fim quando, em 1550, foi determinada a chamar-se Paz de Augsburg, onde cada governante de dentro do Sacro Império passou a poder optar pela própria religião e dos seus súditos. A religião protestante chegou a países como Noruega, Islândia, Suécia e Dinamarca. Inúmeros reformadores surgiram nesses países, com maior grau de radicalidade, inclusive como foi o caso da Suíça. Alguns dos princípios fundamentais do protestantismo eram a fidelidade às Escrituras e seu conteúdo, a salvação somente em Cristo, o que se opunha à venda de indulgências, a salvação somente pela graça divina e pela fé, a glória dada somente a Deus e não a outros santos católicos. A Reforma de Calvino. A Reforma Calvinista foi um movimento reformista protestante iniciado por João Calvino, reformador protestante do século XVI, e desenvolvido por seus seguidores. O termo também se refere a doutrinas e práticas das igrejas reformadas. A doutrina calvinista afirma que o indivíduo pode estabelecer sua própria relação com Deus, desde que a sua vivência seja baseada na pureza e na prática de bons costumes. Calvino se opôs ao fato da Igreja Católica ser a única forma de o fiel se relacionar com Deus. Contra-reforma. A Contra-reforma foi uma reação da Igreja Católica ao avanço das igrejas protestantes durante o século XVI, reafirmando os dogmas católicos e o poder do Papa. A Reforma Protestante começou logo após Martinho Lutero a fixar suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. O objetivo da Contra-reforma, ou Reforma Católica, era reafirmar os princípios fundamentais do catolicismo, coibir os abusos do clero católico e reforçar a disciplina dos padres, exigindo-lhes o cumprimento dos votos, como o celibato e o voto da pobreza. A criação de novas ordens religiosas foi uma das medidas tomadas para fortalecer a Igreja Católica. Em 1534, o religioso espanhol Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus, ordem com base numa disciplina austera. Seus objetivos eram combater o avanço do protestantismo, converter os povos pagãos e restabelecer uma elite católica culta por meio de uma rede de instituições de ensino disseminadas pela Europa e pela América Ibérica. A Contra-reforma foi concluída no Concílio de Trento, que se reuniu entre 1545 e 1563. Concílio, realizado por iniciativa do Papa Paulo III, serviu para reafirmar os ritos e dogmas católicos, como a devoção aos santos e à Virgem, a salvação pelas obras e pela fé, o latim como língua utilizada nas missas e na Bíblia, a autoridade do Papa e o caráter sagrado do clero católico. E aí, empacou ou desempaca comigo o tema de hoje, reformas religiosas do século XVI. Lembrando que todo o resumo que eu uso aqui nessas tarjas aqui para vocês, nesses vetores, estão aqui na descrição para você copiar, tá bom? Olha só, primeiro, reformas religiosas. É uma série de transformações ocorridas na estrutura cristã
principalmente no que diz respeito à Igreja Católica, que na verdade não iniciaram no século XVI, iniciaram lá na Idade Média. Se a gente pensar lá no século V, por exemplo, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, já era um reformador da Igreja Católica, quando ele dizia que a salvação deveria vir através da meditação. Isso é filosofia. Que a salvação do ser humano devia vir através da sua redenção, da sua meditação, da sua crença. O Santo Agostinho é muito importante para isso, para as reformas. E se a gente passa um pouquinho mais para frente, mas ainda na Idade Média, lá no ano de 1053 surge a chamada Igreja Grega, ou a Igreja Ortodoxa no Império Bizantino. É a igreja cristã lá do Império Bizantino, em Constantinopla, é o chamado Grande Cisma do Oriente. Ela é uma igreja cristã, mas que não segue o papado, que não segue a igreja de Roma, não é a católica apostólica romana, agora é a igreja grega, a igreja ortodoxa, que é muito comum, inclusive, até hoje. Você tem ela principalmente no leste europeu, tá bom? Então, é uma série de transformações que surge, na verdade, bem antes aí do século XVI. E é muito importante que vocês entendam que o contexto do século XVI é um contexto de crescimento da burguesia, insatisfação de alguns ducados contra a Igreja Católica, porque pagavam muitos impostos para a Igreja. Então, nunca desprendam as reformas religiosas, o surgimento das igrejas protestantes, elas estão ligadas, inclusive elas recebem muito apoio, muitas vezes, Lutero, por exemplo, de duques, de pequenos reinados, pequenos ducados que estavam insatisfeitos com a igreja. E também, quando a gente fala de Calvino, você tem inclusive uma boa parcela da burguesia europeia aderindo ao calvinismo e rompendo com a igreja. Em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele vai dar início aí às reformas com o surgimento do protestantismo ou do luteranismo, tá bom? Inicialmente ele queria reformar a Igreja Católica, mas foi muito difícil fazer isso. Então o Lutero ele parte para uma nova religião surgida a partir do cristianismo. Entre os pontos importantes para vocês marcarem do luteranismo vem a salvação pela fé. Olha a influência de Santo Agostinho aí. Ele era um monge agostiniano. Mas também nós temos a livre interpretação dos escritos sagrados, mas com certo limite, logicamente, mas uma livre interpretação. O fim do celibato clerical. O que significa isso? Aquela ideia de que o pastor ou o padre não pode se casar, que ele tem que servir só a Deus, certo? A não intermediação, ele defende a não intermediação entre o Criador, que é Deus, e as criaturas, nós, seres humanos, que segundo ele seriam os santos. Os santos, eles são intermediários entre o Criador e a criatura. Ele fala, não há intermediadores entre criadores e criaturas. Por isso vem a crítica, inclusive a adoração a imagens, que funcionam, segundo essa concepção, como uma intermediação. Então ele também tem outras questões, a crítica aos 7 sacramentos. Ele fala, para você ser aceito, porque lembra que a salvação é pela fé, é menos burocrático. Segundo Lutero, batismo e Eucaristia são os sacramentos ideais, os sacramentos necessários, tá bom? Lutero foi perseguido, Lutero foi inclusive criticado por traduzir a Bíblia ao alemão, a línguas germânicas, mas deixou um legado importante aí para a história e para novas religiões que vão surgir a partir de agora. Influenciado por Lutero ainda no século XVI, um estudioso muito importante, João Calvino, vem também com outra parte dessa reforma, a criação da Igreja Calvinista. Olha só que interessante, seguindo os preceitos do Martinho Lutero, mas acrescentando, eu diria, para vocês quiserem colocar um pouco mais aí para poder fazer uma diferenciação, um pouco mais de disciplina na questão da obra. O Calvino ele define para a gente uma separação muito mais clara entre o mundo, o reino dos céus e o mundo dos homens, o mundo das pessoas e o mundo de Deus, você estar mais próximo do mundo de Deus, se entregando mais ao mundo de Deus.
Então o Calvino, ele preza por mais disciplina religiosa nesse contexto aí. Então é muito importante destacar isso, seguindo as ideias do Martinho Lutero. Surge a igreja calvinista. Na Inglaterra surge também a igreja anglicana, que pega muita coisa da igreja católica ainda. É um rompimento a partir do rei da Inglaterra, Henrique VIII, da dinastia dos Tudors. Ele rompe com a igreja católica e cria a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Tem muita gente que vai falar assim pra você, ele rompeu porque ele só queria se separar de uma cristã, que era sua esposa, tia de Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era sua esposa, Catarina de Aragão. Mas não é só, e casou-se com uma calvinista, que é a puritana, que é a Ana Bolena, mas não é só isso não, gente. Era porque ele também queria tomar parte das terras da Inglaterra que pertenciam à igreja. Tem uma questão política, econômica e territorial na parada também. A igreja católica deixou tudo quieto? Não. Lá, ainda no século XVI, de 1545 a 1563, foi realizado o Concílio de Trento, uma reunião ecumênica para definir os dogmas da igreja a partir de agora, uma resposta ao protestantismo, convocado pelo Papa Paulo III. Atenção! Foi o maior concílio da história. E o que estabeleceu? Alguns pontos que ela reafirma, outros que ela recua, para poder saber lidar com a situação. Uma resposta, então, à igreja protestante surgindo. Você tem a consolidação da Companhia de Jesus, que são os jesuítas, que na verdade já existia pouco antes do Concílio de Trento, mas agora consolidou a sua importância. O que os jesuítas vão fazer? Vão conquistar, vão buscar novos fiéis. Olha a presença dos jesuítas na América. Se está perdendo cristãos católicos na Europa, vamos conquistar na América. A questão da propagação da fé cristã. Definiu também, na verdade, algo que já existia, mas reafirmou o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos, que se você fosse pego com algum desses livros, você era considerado um traidor da igreja, um herege, um infiel da igreja. Então, para isso, reestabeleceu o Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição. Aqueles considerados hereges, traidores, infiéis, serão julgados pelo Tribunal do Santo Ofício. E reafirmou os 7 sacramentos, porque Lutero falou que só podia ter 2, que já era bom só ter 2, batismo e Eucaristia. A Igreja Católica falou, não, a gente reafirma os 7. Estabeleceu seminários para a formação clerical, o que não se tinha antes. Muitas vezes antes era feito pelo filho do grande nobre, sabe, que ia para o seminário. Agora não, estabelece seminários para se prepararem melhor para o ofício da fé. Isso é muito importante. E definiu que as missas, se fosse o caso, poderiam ser rezadas nas línguas nacionais. E não só pelo latim, porque antes era o latim, o Lutero criticava isso. Porque quando você reza uma missa na língua nacional, você se aproxima mais daquele pessoal que está frequentando a missa. Então você consegue dialogar melhor. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração. Um grande beijo.